Líquido é uma técnica de laboratório utilizada para isolamento de compostos de uma mistura. Ela envolve duas fases, como o próprio nome sugere, uma fase orgânica e uma fase aquosa. O objetivo é mover solutos entre essas fases, entre esses solventes. O aparato utilizado é o funil de separação, que fica acomodado numa argola presa a um suporte universal. O bico de funil de separação é colocado sobre um frasco de coleta, que geralmente é um Erlenmeyer. Antes de utilizarmos o funil de separação, é importante identificar se não tem nenhum tipo de vazamento. Então, o objetivo antes da análise é encher o funil de separação com água e verificar se não tem nenhum vazamento na torneirinha ou na tampa. Então, enche o funil com água e faça todos os movimentos que nós faríamos antes de fazer uma separação de mistura de verdade. Abrindo a torneira, checando se não há nenhum vazamento, olhando também se não há nenhum vazamento na tampa. Certo, nós vamos realizar um experimento ilustrativo de como funciona a extração líquido-líquido, para vocês poderem observar o que acontece. Utilizaremos uma solução aquosa de iodo, que vai ser extraído usando o ciclo hexano. Então, esse exemplo é bastante ilustrativo, porque vocês vão conseguir ver o que acontece. No processo de extração, nos experimentos reais, muitas vezes ambas as fases são incolores, então a gente não vai conseguir ver o que acontece com essas fases. A gente precisa entender que os solutos vão passar de uma fase para outra por diferença de solubilidade. Para ter certeza de que nada vai ser perdido, anotem os frascos, o que é o quê. Então, temos frasco para a fase aquosa e um frasco para a fase orgânica. Não descarte nada antes de ter isolado tudo, certo? Então, vamos para o experimento real. Vou transferir solução aquosa de iodo para o funil, lembrando que eu falei nos slides anteriores, né, que o iodo ele é apolar, não se dissolve na água, mas se a água contiver iodeto, o iodo ele se dissolve. A regra para a extração líquido-líquido é adicionar mais ou menos uns 2/3 do volume total da solução original e 1/3 do volume do seu solvente extrator. Outra coisa que é importante ter em mente é a diferença da densidade entre as fases. A gente sabe que a densidade da água ela é em torno de 1 grama por centímetros cúbicos, enquanto o ciclo hexano que a gente está usando como solvente extrator tem a densidade de 0,7 gramas por centímetros cúbicos. Então, ele vai ficar por cima da extração líquido-líquido. Vou adicionar agora o solvente, né, extrator, o ciclo hexano, o solvente orgânico em aproximadamente 1/3 do volume total dentro do funil de separação. Podemos ver que a torneira está bem selada, não tem vazamento. Então, agora a gente vai fazer a transferência, propriamente dita, do iodo para a fase aquosa, da fase aquosa para a fase orgânica do ciclo hexano, que é um solvente apolar. Então, a gente coloca a tampa no funil. Então, a gente coloca a tampa no funil de separação. Dá uma torcida, né, para garantir que está bem vedado. E agora iremos fazer uma inversão. Retiramos do suporte e giramos delicadamente, né, o funil de separação, mantendo o dedo na tampa para que não haja nenhum acidente. E a gente vai girar o funil, mantendo a ponta do funil sempre longe da sua cara, sem apontar para ninguém. Porque no processo de extração, um dos solventes vai ser bastante volátil, então você vai gerar uma pressão positiva dentro do funil de separação, porque o solvente evapora. Então, na hora de fazer a extração, abre a torneira, fecha a torneira, agita, abre a torneira, deixa o vapor sair, fecha a torneira, agita mais um pouco, abre a torneira, fecha a torneira, para que haja a separação das fases. Aí você agita bastante. Depois abre a torneira liberando esse gás, esse vapor, fecha a torneira, colocamos de volta na argola
fixada no suporte universal. Tiramos a tampa, não pode esquecer de, quando colocar o funil de separação no suporte, de tirar a tampa, para evitar a formação da pressão ali dentro e deixar, aí você deixa descansar ali para que haja a separação das fases. Então, já podemos ver que o solvente, o ciclohexano, que antes era incolor, agora ele está completamente roxo. Porque o iodo, ele tem essa coloração roxeada, indicando que o iodo passou para a fase orgânica. Mas note que a fase aquosa, que está abaixo, ainda está um pouco marrom. Significa que a extração toda não foi feita. O que é normal no procedimento de extração líquido-líquido. A gente faz essa extração repetidas vezes. Então, em vez de usar uma grande quantidade de solvente numa única extração, o ideal é particionar esse solvente em volumes menores e fazer essa extração várias vezes. Agora faremos a coleta da fase aquosa. Então, com o funil sem a tampa, colocamos o frasco de coleta embaixo e abrimos a torneira devagar, de modo a escoar a fração aquosa, que é mais densa e fica por baixo, no funil de separação, conforme a fase aquosa vai saindo. A gente vai fechando a torneira justamente para não deixar misturar as duas fases. Então, presta atenção no menisco ali, que é a região de separação entre as duas frações. Chegou no final, fecha a torneira e nós temos a fase aquosa separada, isolada. E dentro do funil, nós temos a fração orgânica, que extraiu o iodo. Então, para tirarmos a fase orgânica, vamos retirá-la por cima do funil, para que não seja, contaminada com a água que fica na parte de baixo da torneira. Como o iodo apresenta uma coloração marrom na solução aquosa, conseguimos ver que a fase aquosa ainda contém iodo. Então, faremos uma segunda extração. Pegaremos a fase aquosa que coletamos e vamos colocar de volta no funil de separação. Certifique que a torneira está bem fechada. E vamos realizar uma segunda extração. Utilizaremos mais uma porção do ciclohexano, novamente seguindo a regra da proporção, onde colocamos 2/3 do solvente original para 1/3 do solvente extrator. Repetimos o processo, adicionamos o solvente orgânico, o ciclohexano, fecha o funil, retira o funil do suporte, depois de tiver certeza de estar bem fechado, tanto a torneira quanto a tampa. Invertemos com cuidado. Tenha cuidado também para não apontar para sua cara nem para a cara de ninguém. Abre a torneira para liberar a pressão, fecha a torneira e agita gentilmente. Abre a torneira para liberar a pressão, fecha, agita de novo. Repete o processo pelo menos umas 3 vezes. E agora foi feita a segunda extração. Note a diferença da coloração, a fase aquosa marrom e o ciclohexano incolor. Agora, o ciclohexano ele está bem roxo e a fração aquosa já está com menos cor, deixamos o funil então descansar para que haja a separação das duas fases. Quando conseguimos identificar bem o que é a fase aquosa do que é a fase orgânica, aí vamos realizar a separação. Coletamos as frações, com o frasco da fração aquosa embaixo. Abrimos a torneira vagarosamente, lembrando de que temos que retirar a tampa do funil de separação para realizar esse procedimento.
Olha como a fração aquosa está bem transparente, bem incolor. Significa que a maior parte do iodo foi coletada. Preste atenção no menisco para não deixar passar nenhuma parte da fração orgânica. Fecha e retira a fração orgânica por cima do funil, para que não haja nenhuma contaminação com a fase aquosa que está embaixo da torneira. E aí, se você preferir, você pode realizar uma terceira extração, seguindo os mesmos procedimentos anteriores.